Olá, meu nome é Geraldo Magela, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas da Unileia e estamos agora realizando uma atividade da disciplina de manejo de rejeito e estéreis de mineração a pedido da professora Jordana Garrido. Nós vamos falar de alguns métodos de empilhamento e deposição de rejeitos da mineração. Vamos falar agora sobre o empilhamento a seco, o dry stacking. O método de disposição chamado dry stacking ou empilhamento a seco é comumente utilizado para a disposição de rejeitos em pilhas, porém esses rejeitos não se apresentam completamente secos, conforme mencionado em sua nomenclatura. Isso foi dito por Carvalho em 2017. Nesse método, o rejeito fino em geral de granulometria passando na peneira de 400 é adensado em espessadores até alcançar teores de sólido elevados, acima de 50%. Depois disso, o rejeito é bombeado para um reservatório, onde sua superfície é exposta à evaporação, com o teor de sólido crescendo até valores da ordem de 80%. Os rejeitos após filtrados também podem ser dispostos na forma de dry stack. Uma das principais vantagens do método sobre os outros sistemas é a facilidade de recuperação e o fechamento progressivo da área de disposição. A estrutura geralmente pode ser desenvolvida de tal maneira que a recuperação comece de forma bastante antecipada no ciclo de vida do projeto. Isso pode ter muitas vantagens no controle de emissão de poeira, no uso de materiais para recuperação e nos impactos ambientais do projeto em curto e longo prazo. Lara e Lyon, em 2011, apresentaram detalhes operacionais de projeto das instalações de Cerro Lindo, no Peru, que contou com alternativa de disposição para rejeitos filtrados em dry stack. Dentre outros motivos, por ocupar menor área de disposição, reduzindo o impacto ambiental e a resistência social. Além disso, os autores realizaram estudos de viabilidade e concluíram que a disposição em dry stack apresentou elevado custo de operação, mas o menor custo total das alternativas avaliadas, basicamente devido à redução significativa das alturas das barragens de contenção. Agora vamos falar do empilhamento drenado. O empilhamento drenado consiste em um método que, em vez de utilizar uma estrutura impermeável de barramento, adota-se uma estrutura drenante, que não retém água livre que sai dos poros dos rejeitos, liberando esta água por meio de um sistema de drenagem interna, de grande capacidade de vazão, ligada aos rejeitos do reservatório. Neste método, inicialmente é construído um dique de partida e o sistema de drenagem interna, o qual consiste em drenos executados na fundação do reservatório. Os rejeitos arenosos são então lançados da crista do dique de partida pela técnica de aterro hidráulico. Alteamentos sucessivos não construídos por montante, com rejeitos retirados da própria praia e compactados com trator de esteira. Essa técnica deve ser utilizada somente em materiais granulares, uma vez que estes apresentam características de resistência e permeabilidade que condicione livre drenagem e capacidade de suporte para o alteamento. O empilhamento drenado apresenta como vantagens a obtenção de maciço não saturado, com maior estabilidade, menor potencial de danos provenientes de ruptura catastróficas e melhores condições para fechamento com menor custo de reabilitação ambiental. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre codisposição e disposição compartilhada. Em função da crescente dificuldade de liberação por parte dos órgãos ambientais de novas áreas para a disposição final dos resíduos de mineração, uma alternativa bastante viável seria integrar esses sistemas de disposição em um mesmo depósito, através da disposição de rejeitos estéreis num mesmo espaço físico. Deve-se ressaltar que esse método não faz referência apenas à mistura de rejeitos estéreis, pode ser feito também para diferentes granulometrias de rejeitos, que por vezes possuem características geotécnicas distintas. Quando a mistura rejeito-rejeito ou rejeito estéreo for realizada previamente ou efetivada no próprio ambiente da disposição,
Tem-se a codisposição, já quando os materiais estéreis e os rejeitos forem dispostos no mesmo espaço físico, sem, contudo, precisar misturá-los, tem-se a técnica definida por disposição compartilhada. Aplicações em termos de uma disposição compartilhada já são existentes no Brasil, ao passo que as técnicas de codisposição ainda são praticamente inexistentes no país. Conforme vocês podem visualizar, nesta imagem, o estéreo representado na cor amarela e o rejeito na cor azul. Não estão misturados, mas utilizando o mesmo espaço físico. Tem-se 3 metodologias para disposição compartilhadas e uma para codisposição. O primeiro caso de disposição compartilhada refere-se a uma pilha de estéreo que recebe pequenas lagoas de rejeito em pastas contidas por diques do próprio material granular, em que é recomendado que as lagoas estejam separadas por 4 vezes a sua altura. A segunda proposta é a injeção de rejeitos em pastas através de tubos inclinados ou verticais em pilhas de estéreos. Ressalta-se que esses rejeitos já devem ter sido desaguados e espessados. O terceiro método trata da execução de camadas alternadas de rejeito e estéreos, obedecendo ao processo de secagem do primeiro. Mais uma vez, as condições de estabilidade devem ser minuciosamente verificadas, isto porque nas regiões de encontro entre os diferentes materiais localiza-se as zonas de fraqueza. O último caso é de codisposição, em que se sugere que os rejeitos sejam lançados pelo próprio depósito de estéreo, formando uma pilha. Contudo, deve-se atentar para as condições de estabilidade da estrutura, principalmente a inclinação dos taludes. A codisposição de estéreos e rejeito envolve preferencialmente o estéreo de granulometria mais grosseira, sendo preenchido os vazios do mesmo com as partículas finas do rejeito. A principal vantagem das técnicas está relacionada à melhoria das condições de resistência e drenabilidade do rejeito, além da minimização da potencialidade de geração de drenagem ácida do estéreo, quando este se encontra associado a sulfetos, implicando na redução de volume e comprometimento ambiental. Entretanto, é apresentada como desvantagem a necessidade de um maior controle operacional destes depósitos, uma vez que as variações nas quantidades de rejeitos estéreo pode comprometer a sua estabilidade e o comprometimento ambiental quando um dos rejeitos for quimicamente ativo ou tóxico. Agora vamos falar um pouquinho da disposição em cava. O método de disposição em cavas, também chamado de disposição em pit, consiste no lançamento de rejeito em cavas exauridas ou naquela em que ainda há extração de minérios, não sendo necessária a construção de diques, conforme ilustra a figura abaixo. O método apresenta como vantagens a facilidade de recuperação das áreas lavradas concomitante ao avanço da lavra, redução de impactos ambientais e visuais, redução de riscos, minimização de custos operacionais e facilidade de recuperação da área quando do descomissionamento. As desvantagens envolvem a logística de extração de minério devido à construção de estruturas de contenção de rejeitos dentro da cava, pouco volume disponível para a disposição de rejeitos dado ao grande volume ocupado pela estrutura de contenção, elevado desnível da casa, problemas de percolação e estabilidade. A disposição também pode ocorrer em cavas subterrâneas, segundo Lozano, apresentando certos méritos quando os rejeitos são considerados inertes e sem perigos potenciais. Porém, com o tempo, muitos rejeitos podem gerar poluentes e contaminar águas subterrâneas. Esse método é aplicado tendo em vista um ou mais dos seguintes propósitos: proporcionar um piso de trabalho para as atividades de extração de minério, proporcionar suporte às paredes das escavações subterrâneas e maximizar a recuperação do corpo do minério. A deposição subterrânea pode ter certo mérito em casos especiais, no quais os rejeitos podem ser considerados inertes e sem perigos potenciais. No entanto, muitos rejeitos com o tempo podem gerar poluentes. Por exemplo, a percolação de água através dos rejeitos pode dissolver vários poluentes metálicos, pode ocorrer oxidação de enxofre e produção de ácido por redução do pH, e, portanto, contaminar águas subterrâneas. Os rejeitos podem ser bombeados diretamente na cava da mina, ou pode-se retirar a água dos mesmos para melhorar suas características e deposição. Isso depende dos métodos de extração do minério. E é isso.